Gênesis capítulo 13, onde continua a história da jornada de Abraão e Ló. Só que agora há necessidade da separação de ambos devido à disputa entre os seus pastores. Tanto um quanto o outro tinha sido grandemente abençoado em número de animais, e a necessidade de pastos maiores e de fontes de águas mais abundantes para esses bichos estava fazendo com que ambos os pastores dos dois lados entrassem em conflito. Então esse capítulo também vai mostrar para a gente a importância da humildade e da generosidade, bem como confiar na provisão de Deus. O título da minha Bíblia, King James, traz: Abrão e Ló decidem separar-se. Do Egito, Abrão, com sua mulher e tudo o que possuía, não era pouca coisa, subiu em direção ao sul de Canaã, que era o local da promessa que o Senhor já tinha feito para ele. E Ló, seu sobrinho, foi com ele, ou seja, eles estavam retornando do Egito. Abrão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Era tudo de material que uma pessoa podia possuir naquela época. Então, uma pessoa era rica por causa da possessão de terra, dos gados, dos escravos e dos materiais em prata, ouro, que eles conseguiam adquirir durante a vida. Ele partiu do Negueb rumo à cidade de Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai. Betel é onde o Senhor lhe aparecera anteriormente. Ele já havia estabelecido ali o seu acampamento no passado. Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Ló, que seguia Abrão, lembrando que Ló também havia enriquecido sobremaneira. Ele tinha igualmente, olha para você ver, dá o mesmo patamar do nível de riqueza de um para o outro. Tinha ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Isto porque possuíam bens, servos e muitos animais que a terra não conseguia sustentar a todos. Por este motivo que a terra já era povoada, não era simplesmente dos dois uma terra inabitável, e eles tinham que disputar o espaço de pastagem um com o outro, mas achar um canto que não tinha morador nenhum próximo. Só assim eles iam conseguir viver pacificamente nessa localidade, o que não aconteceu. Então, os homens que zelavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. Lembrando que esses empregados, eles não eram parentes. Então, não tinha como eles manterem a boa convivência por uma obrigação social. Nesta época, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam nessas terras. Então, Abrão propõe para Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre os meus pastores e os seus, afinal somos irmãos. O parentesco que eles tinham aqui é relatado dessa forma, mas nós sabemos que eram sobrinho e tio. Vê, toda a terra não está diante de ti? Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares para a esquerda, irei para a direita. Se tomares para a direita, eu irei para a esquerda. Então, Abrão agiu com uma bondade muito grande, evitando brigar com seu sobrinho. Porque a primazia de escolha, pela lógica de tudo, era dele. Em uma época de sistema patriarcal, onde o mais velho ocupava o lugar de liderança, principalmente nas questões de parentesco, porque Abrão era tio de Ló e ele estava no lugar de pai para ele. Então, ele teria o direito, claro e óbvio, de escolher a localidade. Então, com muita bondade, ele permite que o seu sobrinho escolha a localidade. Então, agindo assim, ele mostra para a gente um desprendimento total com o bem material e, além de tudo, confiança naquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Verso 10. Então, Ló ergueu os olhos, a gente vê agora uma ganância da parte de Ló. Ele observa toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Ló, ele sabia da história de Sodoma e Gomorra. E lá vivia uma grande população que era pagã e ímpia ao extremo. Só que ele olha o exterior, ele não se importa com o pecado e o paganismo daquela localidade. Ele olha com os olhos materiais, diante de tudo aquilo que pode ser oferecido para ele. Antes mesmo de tudo que nós já sabemos, porque por causa dos relatos bíblicos, por causa de ler as Sagradas Escrituras, que Sodoma e Gomorra ela se tornou um local infértil. Mas, anteriormente,
Era um local conhecido por causa as suas excelentes fontes de água, as suas campinas perfeitas. Aparentava ser uma terra muito boa. Era um local que poderia ser comparado ao Éden, de tamanha grandiosidade na sua beleza e nos seus atributos. Abrão ficou na terra de Canaã. Porém, Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma, que a gente sabe que eram os cananeus, né? Eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Então, mais uma vez, no texto bíblico é retratado para a gente a malignidade desse povo, que vivia numa terra bonita, uma terra fértil, porém, os seus corações eram contaminados pelo mal. Do verso 14 ao 17, a gente vai ver um terreno sendo preparado para a formação da aliança abrâmica, contemplar aquilo que o Senhor tem para esse homem e toda a sua posteridade. A promessa do Senhor, Yahweh, a Abrão. 14. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão. Então, acontece algo diferente aqui, né? O Senhor ele vem reafirmando a promessa que ele fez a Abrão após a falta de fé demonstrada por ele lá atrás no Egito e agora após a separação de Ló, porque era isso que o Senhor queria desde o princípio. E prometeu o Senhor Deus a Abrão: ergue os teus olhos e observa bem no lugar em que você está, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Então, nenhuma parte de Canaã ficou de fora das promessas de Deus a Abrão. E toda a sua descendência, que a descendência aqui no original hebraico é Zera, que pode significar a posteridade, as pessoas que descenderiam dele, ou mesmo um só indivíduo, uma só semente. Abrão por si mesmo não tomaria posse da terra, mas sim a sua descendência. Verso 16. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Aí nós sabemos, né, que é tanto físico quanto espiritual. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Então Abrão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Manre, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Então Hebrom ele se tornou um dos principais lugares de pouso de Abraão em Canaã. Nós vamos ver isso outras vezes nas Escrituras. Ele ainda vivia em tendas e continuou construindo altares, mostrando toda a sua dedicação ao Senhor Yahweh.